bom estar por aqui para falar de alguma coisa que eu tenho certeza está na cabeça de muita gente. Gente que gosta de conhecer mundo, gente que gosta de conhecer pessoas, costumes, culturas, sabores. Gente que viaja, né? Então, assim, esse ano que está se mostrando totalmente atípico, tirou de muita gente o sonho de viajar. Gente que já estava com pacote engatilhado, que já tinha aí reservas feitas e tudo teve que esperar um pouquinho. Mas agora que já se fala numa reabertura do mundo de maneira geral, tudo se acendeu de novo. Muita vontade de ir, para onde eu vou, como é que eu vou, será que eu já posso? São perguntas que estão na minha cabeça, né? Que eu tenho uma enorme curiosidade de responder, de saber quem pode me informar. E eu tenho certeza, está na cabeça também de você, que está aí vendo a gente, que eu já vou aproveitar a apresentar quem mais está nesse encontro. Claro, tinha que ser alguém que entendesse muito desse mundo. Então, eu estou aqui com o Pedro Brown, a Lígia Brown, e eles são da Brown Turismo, 30 anos no mercado, levando gente pelo mundo afora, gente de todos os tamanhos e todas as idades. Imagino, né, que vocês têm muitas histórias para contar, mas quero que digam aí um oi para todo mundo, porque apesar das histórias maravilhosas que eu sei que vocês têm, hoje a gente está querendo assim focar, ó, quando é que eu vou, para onde eu vou, como é que eu vou. Lígia, Oi, Vera, que gostoso ter esse papo aqui. Com certeza, todo mundo está se fazendo muitas perguntas, inclusive nós, né, que estamos assim em mudanças diárias, regras novas todos os dias. Então, vamos tentar passar o que a gente sabe hoje, porque amanhã pode ser diferente, né? é verdade. Essas dúvidas todas que nós temos para dar nossos sassaricos, porque ninguém aguenta mais ficar sem sassaricar um pouquinho, né? Não, não. Boa E tarde, aí, Vera. Pedro? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom, obrigado. Como a Lígia falou, nós estamos reaprendendo, porque antes a gente tinha na ponta da língua o que precisa para entrar em cada país. Agora a gente tem que fazer uma avaliação detalhada sobre cada destino e com a respectiva companhia aérea para ver o que precisa ser feito para entrar nesses países. Então, como ali já falou, isso está muito dinâmico, isso muda de um dia para o outro. Dentro de 2 dias tem aí uma nova reavaliação de União Europeia para ver quem eles vão liberar e a expectativa é se nós vamos entrar ou não. Então, o que vale hoje não necessariamente vale amanhã. É bom que isso, né, fique assim bem claro, porque de uma certa forma, meio que a gente desconfia um pouco disso, porque acompanha noticiário e sabe, né, que abriu, fechou e tal. Mas para nós brasileiros, né, especificamente, que temos uma restrição, né, de entrada em vários países por conta do rumo que a pandemia está tomando no nosso país, eu queria saber de vocês se o mundo realmente está menor para nós brasileiros nesta pandemia. Muito pequenininho, muito Ah, pequenininho, tá pequenininho, Vera. Na ONU tem registrado 193 países no mundo, tem uma pequena variação aí, porque eles não aceitam Kosovo, Taiwan, tá, o máximo de países que pode ter no mundo são 203. Nós estamos com licença de entrar em 33 países. Então, isso não dá nem 20%, não chega a 20%, né? 20% seria mais de 38, considerando os 193. Então, está muito pequenininho. E tem mais. Destes países que a gente tem a liberdade de entrar, a gente não pode entrar porque só se entra nesses países passando por outros países.
aonde não podemos entrar. Por Nossa, exemplo, isso. muitas ilhas do Caribe estão liberadas, muitas. A maior parte desses 33 países são as pequenas ilhas do Caribe. Turks and Caicos está liberado. Como você chega em Turks and Caicos? Não existe voo direto. Você chega pelos Estados Unidos, fechado. Você chega pela Venezuela, fechado. Então, na verdade, está menorzinho ainda do que se possa imaginar. Tem outros países que estão liberados e que, infelizmente, temos acesso, por exemplo, o Líbano, temos acesso via Dubai, que foi como a Brown Turismo levou seu grupo, por exemplo. Porém, agora o Líbano, né? Meu Deus. Com essa tristeza toda. Então, está bem pequenininho. Os países mais conhecidos assim que nós temos direito de entrar, tirando a maior parte das ilhas do Caribe, Bahamas, Bermudas, tal, são Egito, Turquia, o Líbano, como eu falei, Dubai, o Reino Unido e Ucrânia. São mais ou menos esses os mais conhecidos. Kosovo pode ir, Cuba, e esses têm condição de ir, alguns deles, pelos voos diretos, né? E sempre... Você falou Reino Unido, a gente pode, então, entrar no Reino Unido? Poder entrar, pode, mas é um dos países que nós vamos falar nessa conversa que nos exige. Todos estes países têm alguma restrição, alguma coisa que você tem que fazer, que pode ser desde o simples uso de uma máscara em lugares públicos, como a exigência de apresentar o teste negativo do Covid-19, até a obrigatoriedade da quarentena. Então, mesmo estes que estão liberados, alguma regra dessas vai ser aplicada. Não é simplesmente chegar e entrar. Chegou. Né? Não é. Tá, pequenininho. Ai, meu Deus. Virou um mundinho. E a única compensação é que para eles lá fora também está pequeno, não é um privilégio nosso, né? Não é só para os brasileiros que o mundo ficou pequeno. O mundo ficou pequeno em geral, porque cada país está procurando se proteger como puder, né? Evitando que tragam de novo vírus para os que já estão melhorando. Então, assim, realmente, a nossa sorte é que o nosso país é muito grande, né? Então, temos aí uma compensação que dá para circular aqui dentro. Exato, circular aqui dentro. Agora, existe alguma previsão de quando a gente vai poder deixar de circular só aqui dentro e circular pelo mundo? Olha, isso vai depender realmente de como nós vamos enfrentar a pandemia. E enquanto os números não baixarem drasticamente, a expectativa é que os países continuem mantendo as restrições. Então, nós vamos ter uma resposta em breve da União Europeia novamente, se nós somos considerados ainda um grupo de maior risco ou se já somos enquadrados como outros muitos países que já podem viajar para lá, ainda seguindo, né, algumas exigências. E a nossa aposta é que, por enquanto, não estaremos liberados para viajar. Então, previsão está intimamente ligada à melhora dos nossos índices. E lembrando que, como a gente está falando de Brasil, não se olha para um estado específico, né? Se olha para o todo. Então, nós estamos enfrentando a pandemia em vários estados que estão com índices crescentes, outros decrescentes, e não importa você falar, em São Paulo a situação já está, em tese, mais controlada, estamos num platô, estamos começando a ter queda nos números, porque o que eles falam é o Brasil como um todo. Então, se nós tivermos estados populosos com números disparando, eles vão jogar nossa média lá para cima e nós continuaremos restritos aí por um bom tempo. E também é o que faz sentido, né? Tem que ser a média mesmo. São Paulo pode estar cuidando muito bem, mas né, já se vê, já se ouve aí no noticiário que Santa Catarina está subindo. Então, realmente, né, não depende de uma providência localizada, é um global, né? E até porque São Paulo e Rio
são os maiores hubs brasileiros para voos internacionais, né? Então, muitos outros estados eles têm que sair a partir desses dois estados para ir para o exterior. Então, quer dizer, Sim. você pode ter um Rio e São Paulo sob controle, mas pessoas de um estado com uma pandemia fora do controle que vai ter que embarcar via São Paulo ou Rio de Janeiro. Nossa, tá carecendo de uma logística, não? Que coisa impensável, né? Antes a gente fazia malinha, carimbava o passaporte e ia. Mas, assim, o que a gente já sente, já percebe, e por isso eu tive toda essa curiosidade de nós conversarmos, é que já se faz aí um movimento de reabertura, né, em alguns setores, a gente já sente isso. Agora, mesmo com essa limitação de circulação, né, pelos vários territórios, vocês sentem que a procura por viagens já recomeçou? As pessoas já estão retomando esse sonho? Já, já. Acho que, de uma maneira geral, todo mundo colocou a vida, né, em espera por alguns meses para ver o que era realmente esse vírus novo, o que ia trazer de mazelas, tanto em termos de saúde, quanto em termos de finanças, que todos sofreram de alguma maneira com essa situação. Sim, Mas chega um sim. momento em que também todo mundo fala assim, olha, agora é hora de eu voltar a viver minha vida, que seja no novo normal, e se a viagem faz parte da vida da pessoa, e como de muitos fazem, ela já voltou a sonhar com a viagem, ela já voltou a se planejar, claro que respeitando a realidade. Ninguém está planejando viagens internacionais para esse ano. Uma ou outra pessoa, ainda assim, essa semana ainda tivemos clientes querendo embarcar, sim, semana que vem para os Emirados Árabes. E falamos, olha, você pode ir, mas ainda existem restrições, quer dizer, você pode entrar lá, mas ainda tem restaurante fechado, parques fechados, quer dizer, você acaba indo para lá e não tendo uma realização também do seu passeio como você esperava. Então, Sim, sim, sim. as Eu, pessoas... eu sinto, Vera, eu achei isso desde o começo, que a reação ia ser assim. Ninguém contava com isso que nós estamos passando, absolutamente ninguém. Que hoje você está vivo e daqui a 14 dias você está morto, né? Sim, Então, sim. eu acho assim que as pessoas vão sim se recuperar financeiramente, vão ter essa consciência, mas elas também vão pensar, eu preciso aproveitar, porque eu vi que a coisa é assim, tibum, né? Estou aqui, vem um vírusinho, não sei de onde, e acabou tudo, né? Eu acho que esse vírus, além dele ter nos confrontado com a morte, eu acho que ele trouxe uma outra consciência da vida, Com sabe? certeza. Da vida, da vida para ser aproveitada, aquela coisa de ficar guardando dinheiro infinitamente, que você não sabe nem para quê e tal. De repente é pensar, não, eu vou num cruzeiro, eu vou num super, vou levar minha família para passear quando tudo isso passar. Eu acho que a gente despertou para uma nova consciência da vida, que ela acontece aqui e agora, né? Agora. Todo mundo foi pego de surpresa e, infelizmente, eu acho que todo mundo está tendo algum caso próximo. Porque uma coisa é dizer, existe um vírus, está lá. Você conhece alguém que morreu de Covid? Não. Mas a coisa está muito próxima agora. Eu acho que todo mundo conhece alguém que ou sofreu muito com a doença ou perdeu alguma pessoa querida, né? Então, E eu isso acho tem que dar uma reavaliação em tudo aí. que mesmo quando a gente não conhece, eu acho que humanamente nós nos aproximamos do sofrimento que nós temos visto diariamente na televisão, né? Aquele médico de 32 anos que morreu, o neurocirurgião, é algo que toca você, sabe, profundamente. Você não conhece, não convivia, mas é uma história que se levanta e abala a gente profundamente. É. Então, eu acho que é isso, trouxe uma consciência da vida que até então
Nós não Aí, tínhamos. provavelmente, esse médico, a família pode estar falando, puxa vida, ele tinha plano de fazer uma viagem, né? Nada disso aconteceu, então não vamos deixar isso se repetir. Vamos nós realizar nossos planos assim que possível, né? Então, assim, que possível, o que que vai mudar? O que vai mudar no procedimento da gente viajar, assim, objetivamente, desde o embarque no avião até a gente chegar no país de destino? Eu, por exemplo, já fico aqui pensando, quantas máscaras será que eu vou ter que levar dentro da bolsa? Muito. Saquinho esterilizado para todas? E assim, são detalhes, né, que passam que nunca nós teríamos pensado. Não, nunca. Realmente a primeira coisa que muda é essa, né? Não esquecer um super estoque de máscaras e de álcool gel. E de máscaras descartáveis, né? A gente não pode considerar que vai lavar a máscara no quarto do hotel toda noite para usar no dia seguinte. As companhias aéreas estão preferindo trabalhar com check-in online, quer dizer, para você já chegar lá com o seu check-in feito, para evitar muito tempo em fila. O tempo de chegada no aeroporto para voos internacionais, por exemplo, esse tempo foi aumentado para 4 horas antes. Puxa vida, 4 mesmo? horas, porque os procedimentos de segurança são muito demorados, né? Tem países que pedem declaração de saúde que tem que ser preenchido. Agora você imagina, cada vez que você mexeu no papelzinho e preencheu, você pega o seu alquinho, passa na mão, esteriliza. Eu não sei como é que está nesse momento, mas os últimos voos que eu fiz ainda este ano, você mesmo tem que imprimir os seus tickets de bagagem na máquina. Então, você vai chegar, você vai limpar a maquininha, você vai imprimir seus tickets, colocar nas suas malas, limpar a sua bolsinha, limpar a maquininha. Então, assim, são muitas providências que têm que ser tomadas por segurança. A hora do embarque no avião, aqui no Brasil, e aí não é aqui no Brasil, brasileiros em qualquer lugar do mundo, na hora que fala assim, vamos iniciar o embarque do voo 933 da American Airlines, levanta a sala de espera inteira, né? Faz aquele aglomerado, né? Fica todo mundo assim, que parece que você vai sentar no melhor lugar se você entrar primeiro. Não parece que o lugar é marcado. Isso tudo vai acabar. Né? Vai ter que ter um embarque mantendo o distanciamento, fazendo a coisa funcionar bem direitinho. As companhias já estão mudando aquele padrão de 4 a 6 grupos, eles já aumentaram consideravelmente, né? Porque antes era passageiros do grupo 1 embarquem, passageiros do grupo 2 embarquem. Agora são muitos grupos, justamente porque eles não querem que as pessoas se aglomerem, né, em filas de embarque. Então, eles já estão dividindo em grupos maiores e reforçando muito. Se seu grupo não foi chamado, não se aproxime, né, da entrada do embarque. Por favor, fique no seu lugar, na sala de espera, né, mantenha a distância que a gente pede de 1 metro, 1,5 metro para cada passageiro. E então esse procedimento ele é mais demorado. O que antes era um embarque de voo que levava 45 minutos, vai para 1h15 pelo menos. Agora, isso significa também que nós, principalmente nós brasileiros, vamos ter que passar por um processo de educação e obediência também. Porque, como você disse, quando anuncia o voo, todo mundo levanta, se espreme naquele, né? A gente vai ter que passar por um processo de educação mesmo. Porque vai chamar aqui, né? Já existe esses grupos para embarque. Só que chama o grupo 1 e o 2, 3, 4, 5 está tudo lá muvucado em volta, que você tem que ir pedindo licença para chegar. Eu quero ver como é que vai conseguir segurar esse povo, né? Realmente não vai adiantar nada se não sentar o pessoal. Tem essa informação, mas dentro do avião vai continuar aquela mesma disposição das poltronas, um sentadinho ao lado do outro, porque aí não tem distância, né? Vai ser coladinho, né? Eu acho. Então, logo que explodiu mundialmente a situação do coronavírus,
as companhias aéreas que ainda estavam com os seus voos operando, né, elas criaram essa regra de colocar um assento vazio entre outros 2 ocupados. Só que ele já, até por uma questão também, naturalmente, de ordem financeira, isso significava sair com aviões com menos da metade ocupado, às vezes, uma baixa demanda, aviões com assentos bloqueados, e eles precisavam equilibrar essa equação. Então, a partir do momento que se estabeleceram protocolos sanitários muito rígidos, né, de higienização de cabine, de máscara obrigatória, porque naquele momento não tinha isso, né? Naquele momento a OMS ainda estava falando que máscara era só para quem estava doente. Então, não era para pessoas, né, que estavam querendo se proteger colocar uma máscara. Então, eles fizeram isso para ter um distanciamento, né, entre os passageiros. Agora, não. A maioria das companhias aéreas já voltou ao normal, com assentos ocupados nos aviões normalmente, mas respeitando, por exemplo, a comida ela vem embalada individualmente, né? Então tem já uma questão uma questão sanitária em relação ao preparo da comida. A máscara é obrigatória você usar, não pode tirar para nada, exceto no momento de comer. E pelo que eu entendo também há um revezamento desse momento de comer. Inclusive com voos que voltam à sua origem quando algum passageiro resolve tirar a máscara no voo. Eles chamam a atenção 1, 2 vezes. Se a pessoa fala, eu não vou colocar, o que você vai fazer? Eles falam, a gente vai voltar com esse avião e você vai desembarcar. Já aconteceu. Isso tem a ver, inclusive, com o que eu ia te perguntar, quer dizer, está relacionado. De que maneira as companhias aéreas garantem a segurança do passageiro? Essa é uma questão que você está respondendo de uma certa forma, né? Sim, a maioria das companhias aéreas estão com protocolos muito bons de segurança, nessa parte de higiene, claro, e não começa dentro do avião, começa já realmente no processo de embarque. A pandemia trouxe também um desenvolvimento tecnológico que nós avançamos aí, segundo alguns especialistas, 10 anos em 6 meses, porque o caminho da digitalização, né, daquele autoatendimento dos passageiros, era algo que muitos passageiros sabiam que tinha, mas eles não queriam fazer. Eles falavam assim, não, para que eu vou me dar o trabalho de fazer check-in online, se tem uma pessoa lá que pode fazer o meu check-in, eu não vou para a maquininha imprimir minhas etiquetas, tem uma pessoa que faz lá para mim. Não tem essa opção. Agora você começa já com essa parte do autoatendimento, né, em relação ao check-in e as etiquetas. Você tem a passagem pela inspeção de segurança, ela também já faz uma inspeção com termômetros de aproximação, até uma tecnologia que são câmeras com tecnologia de infravermelho que já medem a sua temperatura à distância. Quer dizer, não vai ter nenhum funcionário com aquele termômetro de mão ali medindo sua temperatura. Já tem uma câmera térmica, salvo engano, que já mede a sua temperatura e já diz se você pode embarcar ou não. A bordo dos aviões, eles, antes de você entrar e após você sair, eles fazem uma higienização com sprays que tem um efeito, né, que mata o vírus, principalmente nas áreas de maior contato. Então, nos braços dos assentos, nas fivelas de cinto de segurança, nas bandejas, que são os lugares onde principalmente nós tocamos a bordo do avião. O banheiro é limpo diversas vezes. Por exemplo, a Emirates contratou um funcionário a mais para os seus voos para fazer uma higienização dos banheiros constantemente, né? E o principal, né, que é o que todo mundo fica preocupado, e o ar a bordo é seguro? Pois é, todo mundo questiona isso, né? Porque a gente tem medo até de ir no shopping por causa do ar-condicionado.
Olha, o padrão de filtro dos aviões, ele na realidade não foi nem alterado, ele sempre teve que ser um padrão de purificação de ar muito bom, que a gente está num ambiente fechado, pressurizado e, embora não tivesse coronavírus, nós estávamos a bordo de aviões com pessoas de diferentes culturas, diferentes lugares, com vários vírus e bactérias circulando, né? Então, Verdade. eles usam um padrão que se chama HEPA, é um filtro que consegue renovar 100% do ar entre 2 e 3 minutos, Puxa vida. eliminando 99% dos vírus, germes e bactérias no ar, né? E tem a questão também de o movimento do ar a bordo do avião. Ele sai do chão e ele é sugado pelo alto, né? Embora a gente tenha a ventoinha aqui em cima, né, que a gente pensa que o ar está vindo para cá, mas a parte de É. purificação do ar ela vem de baixo para cima. Então o ar está circulando assim. Tá? Então as pessoas falam assim: se eu espirrar a bordo, todo mundo vai se contaminar? Não, porque a tendência é que ele seja puxado para cima esse ar e levado para a purificação. Puxa, essa informação eu acho tão importante, sabe? Porque é uma segurança que, sei lá, eu não imaginava que estivesse assim tão aprimorada, sabe? Então, aí eu O avião não é um grande contaminador. não, né? Não, não. As pessoas têm essa impressão, mas É realmente verdade. não é um grande contaminador. Mas eu acho que a gente vai ter que desenvolver algumas pessoas, tipo uma etiqueta de voo, né? Sabe aquela coisa de ir ao banheiro e você ficar passando por cima da perna do outro e aí encosta e segura? Eu acho que a gente vai ter que rever tudo isso, né? Porque esse tipo de contato, né, não vai ser Não possível. vai, não, ninguém vai querer. Ninguém vai querer. A pessoa vai ter que entender que se eu estou na janela e preciso ir ao banheiro, ela vai ter que levantar, se retirar para que eu possa passar. Não aquela coisa que já não tem espaço entre as poltronas, né? Mas tem gente que simplesmente você fala com licença e ele olha com aquela carinha de Sim, paisagem, você tem que se arrastar pelas pernas da pessoa, porque não tem exatamente. espaço para você passar, né? Não. E se segurar, às vezes se desequilibrar, tem que segurar no ombro e tudo, então isso tudo vai ser. Vamos ter, como você já falou, tem que haver toda uma reeducação que eu espero que perdure após o Covid, né? Tomara, né? Porque afinal de Tomara, contas, eu espero que não seja uma memória pequenininha que acabou, volte tudo, porque essas coisas é a mesma coisa quando a gente leva as crianças para a Disney e faz a reunião e a gente tem que ensinar que não pode furar a fila. Isso não precisava ensinar, né? Na verdade, já deveria ter sido ensinado por outras pessoas, a gente não precisa. Então, assim, vamos parar de fazer aquela muvuca no embarque, vamos levantar para que a pessoa tenha acesso ao banheiro, né? Vamos fazer foi as coisas como tem que ser e que continue, pelo amor de Deus. Se é que vão uma aprender. pandemia para nos educar, né? E que aí entra também, porque eu ia até continuar perguntando, e o passageiro, qual é a responsabilidade dele quanto ao próprio cuidado, né? Seja no voo, seja nos programas turísticos, como você agora, de repente, está trazendo. O problema, digamos, que a gente acha que é o voo, é o avião, não, de repente não é, né? O passageiro, primeiro, ele tem que estar bem informado sobre as regras, tanto do avião quanto do destino. Então, não adianta ele ficar com expectativa de que estou viajando para um país que está com a Covid sob controle e ele acha que ele vai andar sem máscara. Se o país demanda que use máscara, você tem que usar máscara. Posso tirar a máscara para tirar uma foto? Não, não pode. Tem lugares que estão colocando essas regras de maneira muito enfática. E você entender que você está ali se sujeitando a diferentes regras dentro de um mesmo, né, dentro de uma mesma cidade. Tem cidades, por exemplo, como Paris, que tem áreas onde você pode andar sem máscara
e áreas onde você tem que usar a máscara. Então, dentro de um mesmo espaço, você tem que seguir regras diferentes e obedecer essas regras. O turista que não quiser obedecer essas regras, ele vai ser colocado para fora dos lugares, ele vai ser chamado a atenção e ele vai ser até hostilizado por outras pessoas. Isso a gente tem visto, né? Isso está tendo um movimento muito grande nos Estados Unidos de pessoas, não são turistas, mas são pessoas que acreditam que usar a máscara fere sua liberdade e a gente tem visto vídeos diversos mostrando as pessoas sendo expulsas de supermercados, de lojas, de shoppings, porque elas não estão usando a máscara. E às vezes não é o segurança que está expulsando, são as outras pessoas, né? Então, que se sentem em perigo, né? Então, não é uma boa você viajar pensando que lá fora eu posso fazer o que eu bem entender, porque não é. Tem que se sujeitar às regras. Educação na veia, né? Isso a gente está vendo, na verdade, aqui, né? Porque tem muito turista vindo para Santos e a gente vê, às vezes, né, coitados, não receberam a informação correta. Eles estão assim, Santos está com o melhor índice agora do estado, fase amarela, e chega final de semana, eles estão chegando lá com sua geladeirinha, sua cadeira para sentar na praia, sem máscara, e aí eles são surpreendidos por um guarda municipal que fala assim, olha, você não pode ficar sentado, você não pode comer e você tem que usar máscara. E eles estão com uma cara assim de, puxa, mas eu não sabia disso, né? Então, você tem que se informar antes sobre as regras do lugar que vai se visitar e cumpri-las. E o que não pode faltar na bagagem a partir de agora, hein? Antes da gente... Máscaras e álcool gel. Se você for do tipo mais histérico, né, como eu, por exemplo, quando eu embarquei uma viagem com um grupo dia 9 de fevereiro. Então, já se falava na China e o meu roteiro era a Índia via Dubai, e Dubai é passagem de China, né? Quase todos os voos para a China e da China são via Dubai. Então, Lígia Maria cortou um monte de Perfex, colocou cada um num saquinho plástico, pegou um monte de álcool gel, luvas para ir ao banheiro do avião, distribuí para todos os passageiros do grupo também, pelo menos para 2 idas ao banheiro no avião. E quando eu cheguei no meu lugar e do Paulo, eu fiz toda aquela faxina. Peguei os meus Perfex, meu álcool gel, limpei absolutamente tudo. De máscara, fizemos um voo muito tranquilo na ida e na volta, mas sem dúvida, máscara e álcool gel. Lógico, álcool gel você pode comprar em outro lugar, mas máscara eu acho que é uma coisa assim que está todo mundo fazendo testes, né? Cada dia a gente experimenta uma nova para ver qual que incomoda menos. Então, acho melhor você já levar a que você consiga. Eu ainda não consegui descobrir qual é. Eu não sei se é melhor ter dor de cabeça porque aperta aqui ou ficar com a orelha de abano ou, entendeu, não conseguir respirar porque é muito grossa. Então, o momento que você já... Coçando o nariz. Eu sempre acho que tem um pelo, caiu um pelo, uma pena dentro do cabelo. Coça só de falar. Então, é melhor você já levar com sua grande reserva e seus depósitos para colocar os aditivos, né? Exato. Esse é o principal item nesse momento. E quais são os países, a preferência assim, dos brasileiros? Eu não sei se nesse momento, porque eu acho que o brasileiro deve ter uma tendência, né, de procurar determinadas culturas, países. Quais são? Tudo que a gente não pode entrar é o que o brasileiro quer. Tá? Basicamente é isso. Não fala assim, não fala assim. Os passageiros vêm aqui e falam assim, quero viajar, posso ir para os Estados Unidos? Não. Posso ir para a Itália? Não. Posso ir para Portugal? Não. Eu falo assim, todos os que você me perguntar, a resposta é não. Então, eu já vou te falar os poucos que você pode entrar e não tem voo, né? Mas, brincadeiras à parte, o brasileiro é um grande fã dos Estados Unidos, né?
A maioria tem verdadeira paixão pelos Estados Unidos e eles ainda o nosso principal destino, de grande maioria, principalmente as famílias que estão com crianças em casa, né, esse tempo todo, que precisam também, né, sair um pouco para fazer uma higiene mental, tanto das crianças quanto dos pais, com essa história de home office, as crianças Hell fazendo... office. Para quem tem filho e crianças em casa, chama-se hell office. Que é trabalhar com as crianças em volta é um hell. Eles querem ir para os Estados Unidos, né? Mas a Europa continua sendo também um destino muito muito requerido, e também aqui nossos vizinhos, né? A Argentina é um destino que o brasileiro gosta muito de visitar, o Uruguai também, mas infelizmente não podemos viajar para nenhum desses países. Equador já abriu para brasileiro. Nem aqui na vizinhança não pode ir? Não, nem aqui. Tudo por causa da nossa má fama? Não, na realidade, tem países que fecharam as suas fronteiras, independente de qual a sua origem, né? Então, por exemplo, a Argentina fez isso no começo da pandemia, salvo engano, a Colômbia fez isso, foi uma medida inicial. O Paraguai fez isso, que eu estava lendo uma matéria, fechou. Por exemplo, a África do Sul fechou para o mundo inteiro. Logo em abril, maio, eles já declararam que ficariam fechados até o final do ano. Porém, eles estão agora começando a rever, né? Alguns países tomaram assim a atitude mais drástica inicialmente, para depois ir analisando caso a caso o que eles vão liberar, né? Para quem eles vão liberar, e não tem a ver só com a sua nacionalidade. Isso é uma coisa que as pessoas estão fazendo, às vezes, confusão. Por exemplo, se eu tenho um passaporte espanhol, português, que é muito comum aqui, né, no Brasil, principalmente aqui em Santos, as pessoas falam, olha, eu tenho um passaporte português, espanhol, eu posso ir para os Estados Unidos? Então, não pode. Não pode porque os Estados Unidos, o que eles estão proibindo é que a pessoa que vai viajar para lá tem que ter, no mínimo, 14 dias, né, de quarentena fora do Brasil antes deles poderem embarcar para lá. Então, tem a ver com o local do meu embarque para os Estados Unidos. Mas aí você pode voar para a Espanha, fazer uma quarentena de 14 dias na Espanha e aí seguir para os Estados Unidos. Nossa, mas também, né? Fazer a quarentena é ficar meio trancadinho mesmo, né? Não vai dar para ficar batendo perna, né? Não. E é uma despesa. E tem algum país que pode ser mais rígido nessas exigências de segurança? Tem algum específico? Tem alguns que instituíram a quarentena, que eu acho que é o mais difícil de tudo, né? Como eu já comentei, alguns só precisam de um certificado de saúde ou um certificado negativo de Covid, tal, mas muitos exigem a quarentena. E essa quarentena como você acabou de falar, é uma despesa a mais, né? Você pagar um hotel, se você não está indo para a casa de um familiar, você pagar um hotel por 14 dias, a princípio, se você for fazer a coisa direitinha, para ficar trancado lá dentro. E eu tinha muita curiosidade com essa história da quarentena, porque eu dizia, mas como assim? Eu vou chegar lá, eu resolvo ir, tá? Então eu vou. Eu tenho um hotel que eles vão me mandar, eles que vão escolher, que tem uma gradezinha na porta, eles vão ficar com a chave do meu quarto, para eu não sair os 14 dias. Como é que isso vai ser controlado? Eu tinha muita curiosidade disso, né? E a gente não tem essa informação. Então, hoje eu liguei para um amigo meu na Inglaterra, que trabalha no consulado, e perguntei se ele sabia como é que estava funcionando. A Inglaterra é um dos países que exige a quarentena. E ele me contou a historinha de 2 amigos dele que foram para lá, uma moça que estava na casa da irmã, que mora lá, e que sassaricava durante o dia.
Então, ele a convidou para ir jantar. E ela falou, olha, durante o dia eu ainda dou uma saidinha, mas à noite eu acho que já é abusar muito, vou ficar em casa. E no dia que seria esse jantar que ele tinha convidado, a polícia inglesa bateu na casa da irmã dela às 10h30 da noite para verificar se ela estava em casa. Ela ainda falou, olha, o meu Espírito Santo me soprou aqui. Graças a Deus eu estava em casa, porque a multa é de apenas 1.000 libras esterlinas. Quer dizer, estamos falando aqui de 6.000. 7.000, mais para perto de 7.000. Mais para perto de 7.000. O outro rapaz, amigo dele que foi, fez direitinho a quarentena, ficou os 14 dias sem sair do local que ele estava e a polícia não apareceu. Então, é aquele sistema bem europeu, né? Que você compra o seu bilhete para entrar no ônibus ou no bonde e ninguém vai pedir o seu bilhete. Mas pode ser que alguém peça. Né? E se você não estiver com ele, ninguém vai pedir e tal. Não, pode ser, pode ser. E aí você vai preso, vai se incomodar, às vezes, por causa de um passe de bonde de centavos. Sim, né? sim. Então, o mesmo caso é com a quarentena. Você vai arriscar, você pode dar sorte, mas você também pode se dar muito mal, né? E não com o não cumprimento da quarentena. E os seguros viagem cobre, porque né, a gente inteligente viaja com seguro viagem, independente de qualquer coisa. E agora, cobre os casos de Covid, não? Não. O que acontece é o seguinte, os seguros têm em sua apólice, que são, em sua grande maioria, praticamente idênticos, eles têm uma cláusula que diz que não são cobertas, né, assistências em caso de epidemias e pandemias. Isso já está previsto no seguro? Isso já está previsto nas apólices de seguros. Que ninguém lê. Aquela que ninguém lê, sabe? Mas quando começou essa situação a se aproximar, né, mais da realidade do turista brasileiro, né, quando ele foi migrando da China e chegando na Europa e chegando nos Estados Unidos, e aí onde tinham muitos turistas brasileiros, as seguradoras comunicaram o seguinte, que elas dariam assistência até a confirmação do Covid. Então, se a pessoa está com algum tipo de falta de ar, um sintoma do Covid, ele ia para um hospital, ele recebia o atendimento ali inicial, ele seria testado pelo hospital e a partir do momento em que ele tivesse essa confirmação do Covid, cessaria a assistência do seguro. Então, ele teria o atendimento até a constatação do Covid. Tá? Sim. Agora, já tem seguradoras que já estão emitindo apólices com cobertura do Covid, tá? Mesmo enquanto durar a pandemia. Então, é um documento à parte em que eles já dizem que se você contrair, precisar de uma internação hospitalar, seja numa enfermaria ou numa UTI, algo mais complexo, eles vão te dar essa cobertura. Mas isso também refletiu no preço dos seguros. Não é um seguro como, né, às vezes, antigamente você tinha à venda no mercado seguro de $7.000, $15.000, $30.000, tal. Agora, você quer um seguro com cobertura de Covid, ele começa em $30, $60.000, dependendo da empresa, né? Claro que é importante isso porque a gente acha que o nosso sistema de saúde particular é caro, mas ele é uma pechincha perto do sistema de saúde, por exemplo, do americano, que a gente conhece muito bem. Então, uma internação lá, a gente tem experiência de passar uma noite com um passageiro em um hospital e a conta vir em $10.000. Então, tem que ter um seguro com uma cobertura muito boa, principalmente se você tem uma perspectiva de 14 dias de internação, né? Pelo menos, né? Bom, seguro, né? Independente de pandemia ou não, eu sempre falo, é aquela coisa que a gente faz para não usar. Mas é inaceitável. Graças a Deus que agora, por exemplo, toda a Europa você é obrigado, né,
Você não Sim. entra na Europa se você não tiver um seguro com cobertura mínima de 30 mil euros. Então, o seguro é obrigado e, neste momento, quem pretender viajar tem que consultar muito bem o seguro para ver se ele vai estar dando a cobertura para o Covid, né? Tem que Nossa, ler quanta direitinho. coisa para ser pensado, quanta coisa para ser pensado. Agora, para os Não países. precisa pensar, consulte seu agente de viagem, ele pensa para você. Inclusive, eu ia perguntar já lá atrás, quando vocês falaram de fazer todo aquele autoatendimento, fazer o check-in, imprimir seu ticket e tal. Se um passageiro assim, né, mais idoso, que não sabe mexer muito bem com essa tecnologia, o agente faz isso, né? Ele faz isso. Já fazíamos antes, na verdade, né? Tá bom. Sempre que era possível, nós já adiantávamos isso, porque o check-in online, antes do, né, dependendo da companhia aérea, 24 ou 48 horas antes, ele te garante uma série de coisas, né? Ele te garante, primeiro, a certeza que você não vai cair num overbooking, né? Porque as companhias aéreas fazem isso sistematicamente. Então, aquele passageiro que não faz o check-in online, que deixa para chegar no aeroporto, também sem respeitar aquela antecedência, que fala assim, não precisa chegar 3 horas antes, eu chego 2 horas antes, ele chega lá sem fazer o check-in, eles falam assim, olha, estamos com overbooking, você vai ter que pegar o próximo avião. Então, você já elimina esse risco, né? E segundo ponto é que as companhias aéreas passaram a cobrar antecipadamente a marcação dos assentos. Só que eles não podem te cobrar quando você faz o check-in. Então, se Ah, você, quando Porque você os faz. lugares não são mais marcados nos voos. sim. Eles são pagos. Se você quiser marcar o seu assento, você tem que pagar. Ou quando você vai fazer o check-in, aí eles abrem o mapa de assentos para você sentar com a sua família. Então, se você também deixar para o aeroporto, corre o risco de chegar lá e os assentos juntos já foram todos, você senta de um lado, sua esposa senta do outro, seu filho senta em outro lugar. Então, é uma dor de cabeça a menos para os nossos clientes que vão chegar no aeroporto já com essa situação resolvida. Mas a maquininha para fazer os tickets das malas vai ter que ser o passageiro mesmo. Não tem jeito. Tá bom, começar a treinar antes. Agora, os países que precisam de visto, como é que está esse funcionamento? Os consulados estão atendendo? Como é que está? Para quem precisa de visto? Eu não posso responder de uma maneira muito genérica, porque a gente não tem tido solicitações de viagens agora para países, para outros países que costumam exigir o visto, né? Japão, Austrália, etc. Estados Unidos é o exemplo clássico. Eles estão com o consulado fechado desde março. Primeira perspectiva de abertura deles era final de junho, depois eles jogaram para julho, jogaram agora para agosto. E, em tese, ele reabre agora em setembro, tá? Mas com uma demanda represada muito grande. É mesmo, de todos esses meses. Muito grande. E agendando, Pedro? Eles estão. Se você vai fazer uma renovação de visto, você ainda consegue agora para o mês de setembro. Agora, se você está solicitando, né, pela primeira vez o visto, até o início dessa semana já estava para a segunda quinzena de dezembro. Uau! Então, é algo que é mais uma coisa que exige o planejamento, porque o brasileiro tem uma outra coisa que costuma fazer, é comprar a viagem primeiro e depois ele vai ver o visto, né? Então, se naquela ânsia de viajar, olha, eu acho que em janeiro já tem a vacina, então eu vou viajar em fevereiro, eu vou lá, compro a viagem, vou ainda tirar meu passaporte, depois eu vou solicitar o meu visto, é capaz que seu visto caia para depois da data da sua viagem. Puxa vida! Como precisa de orientação, né? De orientação mesmo. Porque tem muito a gente esquece, né, esses detalhes. Esquece esses detalhes e, assim, essa coisa de você comprar, por exemplo, uma passagem online, vai, que tem toda uma facilidade hoje, mas você não tem essa retaguarda que te orienta, que te aconselha e encaminha, né? Porque aí você fica sem pai e sem mãe, né?
É isso mesmo. Essa é a grande diferença. A gente falou de avião, mas e os cruzeiros, hein, que são fortes aqui, né, na nossa cidade, né, com tantas partidas e chegadas aqui. Tem um movimento já nessa área? Olha, eu sei falar para você dos cruzeiros na Europa, eles estão voltando agora em agosto. E sei falar especificamente da MSC, a companhia, uma companhia muito forte lá na Europa e aqui conosco também, então acredito que as regras vão ser aplicadas aqui também. Muita coisa sendo feita para proteger o passageiro. Tá? Então, assim, na Europa, por exemplo, eles estão entrando em acordo com os portos de parada, com os países dos portos de parada, para que eles trabalhem juntos na segurança, na higienização de tudo. Os navios estão sendo todos limpos com produtos hospitalares. Navio já costuma ter aquele vírus, né, que eu não lembro o nome agora, não é rotavírus, é um outro nome. Eu já peguei cruzeiro que tinha esse navio. Como chama? Não, que tinha esse vírus, você falou. Que tinha esse vírus, então já tem essa tendênciazinha. Então eles estão usando produtos hospitalares que matam muito bem os bichinhos. Eles estão filtrando o ar da mesma maneira que os aviões, tá? Purificadores, porque a não ser que você tenha uma varanda, nos navios é tudo fechado, né? Seja uma cabine interna, seja uma cabine externa, que não tenha varanda, ela externa, ela só tem aquela janelinha que você vê o mar, mas você não abre. Então, a circulação de ar está sendo toda filtrada com essa tecnologia que eles chamam de UVC, que é hiper eficaz. Estão reduzindo a quantidade de passageiros a bordo. Estão marcando horário para fazer o check-in e também, de novo, nos navios você pode fazer com antecipação, que aqui na agência nós sempre fizemos o que se chama de set sail, que seria o check-in do navio, mas você vai ter horário marcado para fazer o seu check-in, você vai ter horário marcado para assistir os seus shows, os seus entretenimentos, porque vai ter que dividir os espaços dos teatros para manter o distanciamento. Tem uma logística louca aí para funcionar, né? As refeições não vai, mas que é um grande contaminador em navio, né? Eu pessoalmente acho que não devia existir. Nesse navio que eu peguei que tinha esse vírus, então eles cobrem o buffet, é todo protegido e um garçom por trás faz o seu prato. Mas agora você vai receber o seu prato sentado. Eles vão trabalhar com um aplicativo dentro dos navios. Olha que interessante. Onde vai ser passado todas as coisas para você fazer seus agendamentos e até escolher a sua comida. No uso de máscara nos elevadores, por exemplo, que é um lugar que não tem como você manter um distanciamento, então é obrigatório. Eles vão fornecer uma máscara todos os dias pela manhã. E todo o monitoramento de saúde, tanto para o embarque quanto durante o cruzeiro. De vez em quando você pode ser chamado para fazer uma checagem ou de temperatura ou até um teste. E os médicos de bordo estão sendo muito treinados tanto para checar como tratar o Covid e o tratamento a bordo vai ser gratuito, o que é assim, é mesmo? Que é caríssimo, né? Se médico em qualquer lugar é caro, nos navios assim é uma coisa absurda o que custa. Esqueci alguma coisa, Pedro? Tem outros 2 pontos que a gente andou lendo sobre algumas companhias que, por exemplo, a Royal Caribbean planeja dividir as programações a bordo por grupos etários, justamente para não colocar um grupo de maior risco junto com um grupo jovem e ter a possibilidade de uma transmissão ali. Então, eles vão ter mesmo, olha, esta programação é para faixa etária acima dos 60 anos
não compareçam, né, com crianças, não compareçam jovens, adolescentes, por favor, para não aumentar o risco e para as pessoas ficarem mais à vontade, né? A gente vê isso muito no nosso dia a dia. Eu moro num edifício que tem muitas pessoas idosas e alguns senhores, quando vem o meu filho, parece que é um coronavírus gigante caminhando em direção a eles, né? Eles já olham e saem correndo, assim como se, olha, aquela criança vai me contaminar. Então, é para deixá-los mais à vontade. E outra coisa é que os navios estão reduzindo o número de pessoas a bordo também para que eles tenham cabines disponíveis para a quarentena. Olha! Então, a ideia é essa. Se uma pessoa apresentou um sintoma, ela vai ser levada para essa cabine e se a pessoa que está na cabine com ela não foi contaminada, ela tem a possibilidade de continuar o seu cruzeiro, quando seu companheiro está em cárcere privado em outra área do navio. Tem mais uma coisa que a MSC está fazendo, que é obrigar a fazer as excursões com eles. Então, chegou num porto, você quer conhecer aquele lugar, você tem que fazer a excursão com eles, porque eles vão manter as regras de segurança, tanto o guia que vai lhe atender vai estar testado para o Covid, quanto a higienização de ônibus e tal. No primeiro momento, nós aqui até achamos, nossa, que absurdo, né? Mas depois, quando você vê pelo lado da segurança, realmente você vai chegar no lugar, eu vou sozinho, eu me viro, né? Vai pegar um táxi que você não sabe, com uma pessoa que você não sabe. Então, eu acho que eles estão fechando bem o cerco de segurança para proporcionar o melhor. E no momento, né, esses cruzeiros que começaram na Europa, também não estão abertos para nós, só para os países que fazem parte do Acordo de Schengen, que são propriamente os países da União Europeia. Então, nós também nem poderíamos ir. Eles estão começando abrindo só para esses países. E é curioso, porque os navios sempre foram um verdadeiro sinônimo de limpeza. Eles são realmente referência mundial em controle, né, de germes, de bactérias, em ambientes com muita gente, né, e ambientes de circulação restrita. E o que começou há pouco tempo atrás foram grandes cadeias, né, de hotéis passaram a contratar os especialistas de navios nessa parte de higienização para aplicarem os protocolos de navios nos seus hotéis, porque eles são a referência nesse sentido. Que bom, porque isso torna, né, atraente a viajar de navio, por exemplo, quem nunca viveu a experiência e tal, mas todo esse cuidado com a segurança estimula mesmo a você embarcar literalmente num cruzeiro, né? Muito bom. Agora, já que não pode circular por aí, a gente pode circular pelo Brasil. Como é que estão os preços? Aliás, com tudo isso que está acontecendo, os preços caíram ou os preços estão lá em cima? Não, os preços estão estáveis na realidade. Eles estão em níveis pré-pandemia, né? O que às vezes muitos passageiros, muitos clientes acabam falando assim: poxa, mas que absurdo! Eu achei que o preço ia estar lá embaixo. Eles continuam com o preço igual. E a matemática que às vezes não entra para algumas pessoas primeiro aspecto, que esses hotéis ficaram meses fechados, né? Com funcionários, alguns, claro, foram demitidos, outros tiveram seus contratos suspensos, reduzidos, mas o custo operacional de se manter uma estrutura de um hotel é gigantesco, né? Então, eles têm um prejuízo para recuperar. Segundo ponto, a grande maioria dos hotéis no Brasil, e aí falando de uma maneira geral, estão trabalhando ainda com capacidade máxima de 40% a 50%. Não existe ainda hotel que possa receber 100% da sua capacidade, né? Então, eles às vezes estão com um custo operacional
de hotel lotado, né, com o número de funcionários de um hotel cheio, porque às vezes não depende de quantas pessoas estão dentro do hotel. Você precisa, por exemplo, custo de acender uma luz ou aquecer uma piscina é o mesmo com uma piscina com uma pessoa ou com 50 pessoas dentro dessa piscina, né? Ligar toda a parte da cozinha para fazer as refeições, o custo é o mesmo. Então, os preços estão estáveis porque eles têm embora haja uma demanda muito forte, a oferta é muito pequena. Então, eles estão se equilibrando nisso. Tá? Tem, claro, promoções, né? Quando os hotéis aí percebem que vão ficar ainda com os seus 20% ociosos, eles fazem alguma promoção, porque agora eles estão funcionando com funcionários, né, disponíveis, pagando os salários deles, eles precisam colocar gente ali. Então, pinta uma promoção aqui, uma ali, mas os preços se mantêm estáveis. Eles também não estão colocando os preços nas alturas, porque eles sabem também que tem muita gente que está economizando, né? Não é hora de fazer um investimento ainda em lazer, sem saber o dia de amanhã, e também porque a oferta, está todo mundo querendo que você ocupe um espaço dentro do hotel deles. Então, quem jogar o preço lá em cima vai ser descartado também. E as pessoas estão indo, viu, Vera? Muita gente já passando o fim de semana fora. As pessoas estavam ansiosas realmente para dar uma saidinha, para dar uma mudada de ares, né? Então, eu tenho visto de amigas mesmo dizendo, vou passar o final de semana em Campos de Jordão, por exemplo. Já ouvi aí bastante comentários. E a gente entende, né? Porque, afinal de contas, são quase 5 meses de um confinamento, né? E onde que a gente pode entrar? Você mencionou alguns países que o Brasil pode ir, e onde que a gente está sendo, que admite a entrada de brasileiros? Você tem essa relação aí. todos. Então, eu já citei bastante para você. Eu não tenho 33 aqui, eu até tenho, mas eu teria que. Mas eu posso falar. São então, Bahamas pode, Bermudas, muitas ilhas do Caribe, Dubai, Cuba, Egito, Irlanda, Kosovo, Líbano, México, Maldivas, Reino Unido, Turquia, Ucrânia são alguns desses países. Na verdade, os demais, aí tem Macedônia, né? Tem um monte de lugar que a gente não quer ir mesmo, né? E a maior parte, aí o número, digamos, desses 33, eu acredito que uns 10 são ilhas do Caribe. Barbados, Turks and Caicos, outras que agora não São Vicente, Grenadine. São Vicente, Grenadine, isso mesmo. E que aí não dá para ir porque não tem voo direto. Olha, Lígia, Pedro, eu acho que a gente abriu aí um leque de informação, um leque precioso para muita gente que, como eu, estava assim muito curiosa e vai sair desse nosso encontro agora com muito mais pé no chão, eu acho que uma perspectiva mais organizada, sabe, mais objetiva de como é sair por aí daqui para frente. Então, eu queria que agora, no nosso encerramento, vocês aí, sei lá, deixassem uma mensagem que pode estar difícil ainda, agora, mas eu acho que sonhar, viajar, faz parte do inconsciente coletivo mesmo, desse movimento, do ir e vir. A viagem, no meu entendimento, pode muitas vezes ser rito de passagem, né? A gente celebra com a viagem muitas coisas na vida. É viagem de lua de mel, agora é moda casar fora e tal. Então, assim, que mensagem vocês deixam para quem cultiva esse sonho e não vai desistir nunca de dar uma carimbada no passaporte? Olha, a mensagem é que continue sonhando e planejando, porque a gente tem duas opções, né? Ou nós cedemos ao medo e nos mantemos em isolamento e a gente vive esse novo normal, possivelmente
sem ter a liberdade de conhecer novas culturas, novos lugares, né? Sem se divertir, sem celebrar as coisas boas da vida. Ou a nossa opção é se planejar e começar a fazer o investimento na viagem, porque é investimento, não é gasto, né? E aceitar que isso pode ser por um tempinho uma viagem diferente, com um pouco mais de cuidados, com uma máscara nas suas fotos, que não vai deixar de ser interessante para você mostrar depois para, né, para os seus filhos, para os seus netos. Olha, isso aqui foi durante a grande pandemia de 2020, tal, mas eu não deixei de viajar, eu estava lá passeando, tal, porque faz parte. Ou com a esperança de uma vacina, que o seu planejamento de viagem, nós já consideramos a vacina uma realidade num futuro próximo. Então, para quem está pensando em viajar julho do ano que vem, etc., já pode começar a pensar mesmo na viagem no nosso bom e velho normal, né? Viajar sem máscara, viajar, acho que mantendo aqueles cuidados que a gente estava falando, que são ótimos em relação ao resto da nossa vida, disso ser mantido, mas não pode pegar o seu sonho, colocar numa caixinha e falar, não, esquece, não vai mais acontecer. Vai acontecer. Pode ser que demore um pouco mais, o câmbio não está ajudando, mas por isso o planejamento é essencial. Exatamente, é isso daí. Aproveitar, né, Vera, esse tempo, então, que não vai viajar e fazer. Tem passageiros nossos, clientes, que gostam de fazer essa poupança, né? Então, justamente, você vai juntando agora. E lembra, gente, o melhor da festa é o preparar. É verdade. Então, enquanto você vai preparando, vai juntando seu dinheirinho, vai pensando no seu roteiro, nós estamos confiantes, nós temos uma preocupação, sempre tivemos muito grande com segurança, até porque muitas das nossas viagens, nós estamos nelas, né? Então, não é assim, vou mandar fulano para tal lugar. E nós estamos com roteiro para Dubai para janeiro. Dubai é um lugar de muitos espaços abertos, muitos. Já agora, para esse janeiro, já temos adesões. Estamos divulgando passeios aqui dentro do Brasil, né? Aproveitar Nanai, aquela maravilha que nós temos aqui, uma coisa maravilhosa que é esse lugar no próximo de Recife. Que lugar é esse? Nanai. Nanai. Nossa, eu nunca ouvi falar. É um espetáculo, Mas o que é? Um resort? São resorts, é uma cidadezinha perto de Recife, 50 minutos mais ou menos de Recife. É Caribe, assim, maravilhoso, é fora de série, maravilhoso. Dá para dar uma escapadinha até Recife também, visitar locais abertos. Então, assim, a ordem é planejar, mas desistir de sonhar jamais. Vamos que tudo vai voltar, eu tenho certeza. Já existiram outras pandemias, né? Foram superadas, não existia tanta tecnologia. É verdade. Então, planejamento é tudo. Pense, se você sair daqui já com a sua viagem paga, por exemplo, nós tínhamos Disney agora, nós tínhamos Disney em julho. Esse pessoal ficou para julho do ano que vem. Nós tínhamos um cruzeiro na Europa agora em agosto. O pessoal está pagando, daqui a pouco essas viagens estão pagas, vai sobrar mais dinheirinho para você levar para gastar, né? Tem gente que optou pela restituição, mas tem gente que acreditou. Temos viagem para Portugal que o pessoal não cancelou, que seria em maio passado. Então, as coisas estão de pé. Pode não ser amanhã, mas daqui a pouco vai ser, e se Deus quiser, daqui a pouco estamos comemorando por aí mundo afora, ou aqui dentro do Brasil também, que também vale a pena. Eu acredito nisso também, e é bom que a gente reúna forças, né? Vocês trazendo a informação, eu querendo ampliar essa informação, porque eu acho que é dessa maneira que a gente vai caminhar junto aí para esse novo tempo, porque sem dúvida será um novo tempo. E nós teremos que nos adaptar com isso, com planejamento, com organização e com educação para esse novo tempo. Cabeça aberta,
para novos moldes, né? Assim. E foi ótimo. Muito obrigada, Vera, Muito da gente ter a obrigado mesmo. oportunidade de passar isso. E como eu disse para você, nós mesmos fomos pesquisar alguns pontos que a gente não estava muito aprofundado ainda, e a gente espera que tenha sido válido para ajudar e esclarecer bastante coisa. Sem dúvida nenhuma que foi. Foi mesmo, porque eu, por exemplo, não teria oportunidade de, sabe, parar alguém, fazer todas essas perguntas. Então, nós combinamos, né, quisemos realmente passar isso, ampliar essa, levar essa informação mais longe e ampliar de verdade. E aí conseguimos fazer isso. Eu com a minha curiosidade, que é a curiosidade, sem dúvida nenhuma, De jornalista? de jornalista, né? Mas de viajante, né? Tem um filho morando fora do Brasil, então você quer saber quando é que eu vou, posso ir, não posso ir, de que maneira eu me organizo para isso. Então, assim como eu tenho, outras pessoas têm família fora, ou têm simplesmente a vontade, a curiosidade de ir além, né? De atravessar a fronteira, literalmente. Então, eu acho que nós fizemos aí um bom encontro, com certeza, ajudando muita gente a pensar e a se organizar daqui para frente. Que bom. Tá bom? Muito bom. Muito obrigado. Beijo, obrigada, Vera. Beijo. Até logo. Obrigada, boa sorte. Obrigado.